Mais um escândalo no doping nacional. Estão querendo dopar o Ladetec. Por que o Ladetec está sendo ameaçado de ser desfiliado internacionalmente? Por que essa ameaça é feita pelos próprios dirigentes brasileiros? Este é um mistério dos muitos que correm pelo esporte nacional, num momento em que o Ministério dos Esportes vai destinar uma verba de aproximadamente 35 milhões de reais para aparelhar adequadamente o Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, o Ladetec, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso aqui é do Instituto de Química da Universidade Federal. Nós, no Rio de Janeiro, que é o Ladetec, é um dos 35 únicos laboratórios do mundo credenciados pela Agência Mundial Antidoping. Nós já investimos nele por ocasião do Pan-Americano, que é um tipo de legado que está aí, que é feito do Pan-Americano. Investimos em qualificação de equipamento. No ano passado, de novo, investimos. Neste ano tem previsão também de investimento em equipamento do laboratório. Então há um esforço, né? Esse esforço de um grupo de trabalho que reúne profissionais da Anvisa, profissionais lá do Rio 2016, nosso, do Ministério do Esporte, do próprio laboratório de Receita Federal, né? Da parte alfandegária. Se o próprio Ministério do Esporte confia no Ladetec, se o Ladetec funcionou nos Jogos Pan-Americanos, se o Ladetec está no ranking dos melhores 35 laboratórios do mundo, se é credenciado há 10 anos pela UADA, a agência que controla o doping no planeta, por que surgem críticas sistemáticas logo agora? Por que o laboratório estaria sendo torpedeado por Eduardo De Rose, o papa do doping nacional? Por que o Ladetec sofre críticas de Carlos Arthur Nussmann, do Comitê Olímpico Brasileiro? Bem, vamos tentar mostrar o que há por trás das críticas. O Ladetec existe há 20 anos. Analisa cerca de 4 mil amostras por ano, num total aproximado de 30 mil exames. Para contar essa história, fomos encontrar o professor Francisco Hadler, no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na sala 607 do Bloco A está o professor. Não está filmando nada não, né? Não, pode cortar. A princípio, o responsável pelo Ladetec não quer saber de gravações, mas logo vai falar de seus sonhos e das mudanças que acontecerão no laboratório para deixá-lo dentro dos padrões internacionais. Uma instalação semelhante à dos Jogos de Pequim. Primeira coisa, obviamente, é um espaço integrado. Todas as atividades têm que ser feitas no mesmo espaço e, principalmente, ter uma dimensão maior. Porque nós vamos ter que fazer uma série de procedimentos que hoje são feitos de maneira, vamos dizer assim, singular, terão que ser feitos em paralelo, em vários equipamentos ao mesmo tempo, para poder atingir a necessidade olímpica, que é o resultado em 24 horas para esse volume enorme de amostras. Se é assim, se está tudo planejado, por que motivo se trava uma guerra através da imprensa? Bem, porque se abre um milionário mercado com a aproximação das grandes competições internacionais em solo brasileiro. O presidente Carlos Arthur Nussmann disse ao jornal O Estado de São Paulo que o Ladetec poderá ser descredenciado e que na Olimpíada do Rio os exames poderão ser realizados fora do país. Já o doutor Eduardo De Rose, papa do antidoping nacional, disse à Folha de São Paulo que o Ladetec cometeu erros técnicos no caso do jogador de vôlei de praia Pedro Solberg. E Eduardo De Rose fez críticas abertas, um comportamento pouco usual. Mas apesar de tudo, o doutor Hadler disse que a UADA lhe comunicou oficialmente que não há qualquer possibilidade de descredenciamento. A última informação que eu recebi do diretor científico da UADA é que, de fato, eles entendem que o laboratório está cumprindo rigorosamente com tudo que é exigido pelo órgão acreditador. Quanto às acusações de Eduardo De Rose de que teria havido erro do laboratório no caso de Pedro Solberg, filho da grande jogadora Isabel, o doutor Hadler está proibido de se manifestar pela própria UADA. Apresenta como credenciais apenas a ficha de sua formação profissional
e a parte idônea da Universidade Federal, que não visa lucro, que não trabalha apenas com antidoping e que é uma instituição reconhecidamente séria. As instalações elas não serão desativadas, como isso acontece na maioria dos outros países. Elas continuarão exercendo as atividades que hoje são importantes, tanto na área de controle de resíduo em alimentos, quanto suporte à prospecção de petróleo pela Petrobras e muitas outras nas quais nós temos sido envolvidos. Aproveitando a chance, já que o professor não gosta muito de aparecer, vamos tocar em outro assunto que é um tabu do esporte brasileiro. A história de que os exames do LADETEC são mais caros do que os exames enviados para Montreal. Os canadenses seriam também mais confiáveis, segundo o doutor Eduardo De Rose. Esse boato se estabeleceu como uma verdade no país e isso, eu acredito, tem até prejudicado um pouco a imagem do laboratório, como se ele não tivesse interesse em colaborar com o esporte brasileiro. Há, neste momento de grandes investimentos no esporte nacional, uma febre pela criação de entidades antidoping. Parece que o assunto vira uma mina de ouro. O doutor Eduardo De Rose comanda a ABA, a Associação Brasileira Antidoping, com o auxílio de profissionais reconhecidamente competentes, como o doutor Marco Michelucci. Ela é a agência oficial do país perante a WADA. Então, a WADA é a Agência Mundial Antidoping, que o pessoal chama o AMA, né? Agência Mundial Antidoping, ou WADA, World Agency, que é a responsável pelos controles, pelo sistema de controle de dopagem no país. Qual o grande problema? Devido a alguns trâmites burocráticos, por assim dizer, no Ministério dos Esportes, etc., essa agência ainda não foi totalmente criada. Ela já foi criada no papel, ela já existe o seu organograma, mas ela ainda não possui a independência de atuação independente como órgão independente. E aí sim vai ser um grande passo para o país. E o COB apoia a criação da ABCD, a agência que será a oficial do esporte brasileiro. Há ainda a ANAD, sob as asas da Confederação Brasileira de Atletismo, com o comando do advogado Tomás Matos de Paiva. Enfim, a questão do antidoping no Brasil ainda vai dar muita discussão. E cabe ao Ministério do Esporte um papel importante para evitar que manobras estranhas continuem tornando o doping um assunto resolvido a seu modo pelas confederações. Tem um esforço grande que está em caminho, essas coisas não são rápidas. A criação da agência da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, tem um nome bom, né, para coisas educacionais. A ABCD passará por processo via Congresso, então um projeto de lei que vai para a Câmara, que vai para o Senado. Uma agência única no país, um único laboratório e um tribunal de justiça soberano e independente, não atrelado às confederações, poderia resolver o assunto. Seria o fim do jogo de interesses e dos boatos. Aliás, o último dos comentários, o último dos boatos, garante que um novo laboratório será instalado para os Jogos do Rio de Janeiro. Funcionaria dentro do Parque Aquático Maria Lenk, ao lado de um laboratório de bioquímica do esporte e outro de fisiologia. A localização exata? No setor leste do complexo aquático, onde existem hoje 5 salas com uma área de 1.000 metros quadrados. Estaria o golpe ao LADETEC em andamento? Só o tempo vai responder a essa pergunta. Daqui a pouco.